fazendo? Estamos fazendo um documentário. Ah, Pessoas mais de idade contando sua vida. A gente tá. vai... Então chegam. Chegam. O que vocês querem? Tanto vocês fazem as perguntas? Só preciso responder. Tá, onde é que você trocou isso? A gente vai fazer um documentário, daí a gente vai colocar para toda a escola assistir. Ah, não é para o mundo. Como é ser velho? Ó, a palavra velho, ela foi estigmatizada. Se for no dicionário, velho é uma coisa, tá? Por exemplo, assim, ó, tu tem 14, ela tem 16. Ela é mais velha que tu. Não quer dizer que ela seja pior que tu. A gente é muito excluído, né? A gente é excluído porque a gente não fala as coisas corretas, certo, né? Então, às vezes eu vejo assim que eles riem da gente. Eu converso muito pouco. Esses novatos são muito ingratos demais. A gente passa por eles, diz adeus, não responde, vira a cara ainda, né? Então não sou, aquele lá em cima tá vendo tudo, né? Querem ser melhor do que os outros hoje em dia, né? Novo, né? E o que tá morrendo mais gente é o novato ainda, né? Não vou dizer que vocês são novos, né? Dizer que vão morrer, né? Antigamente nunca se viu. Hoje tem tanta coisa de tecnologia, né, que é inacreditável. Pois é, mudou a vida, assim, o jeito de viver mudou muito. Acho que mudou muito, né? A televisão a gente aprendeu muita coisa também, né? Sim. Naquela época só tinha um rádiozinho e nada mais, não tinha televisão, não tinha nada. Realmente não tinha celular nessa época, não tinha. Por aqui não. Ninguém tinha, né? Tinha um vizinho que já tinha uma televisão, mas era tudo colônia naquela época, né, onde nós morávamos. Muita coisa mudou de antigamente para agora, né? Porque hoje está todo mundo focado na tecnologia, né? Hoje as crianças não têm os mesmos brinquedos que nós tivemos, a maneira de brincar, que era jogar futebol, era totalmente diferente. Hoje o que manda desde criança é o celular, é a informática, né? Nós andávamos de pé no chão para jogar futebol. Hoje está tudo diferente, né? Eu não sei, eu acho que nós vivemos boas coisas, né? No nosso tempo, né, não tinha tanto roubo, tanto assalto, as drogas, né? Mas eu me lembro de muitíssimas coisas. Vocês tiveram uma cultura diferente da minha, né? Eu com 80 anos. Nós tratávamos da roça, nós fazíamos plantação, né? Hoje nós temos que viver sob contrato. Meu pai plantava arroz, plantava milho e plantava de tudo, amendoim, de tudo. A gente plantava milho, feijão e esses produtos da colônia. Daí, assim, tinha a criação, vaca, de leite, a gente fazia queijo, todos os produtos da colônia, né? Porque naquela época a gente não tinha isso tudo para comprar, né? Porque não tinha mercado. Tinha só aquelas mercearias e a gente lá só conseguia comprar arroz, farinha e nem arroz, né? Só farinha e açúcar, querosene, porque não tinha luz. A gente andava mais a cavalo, de carroça, em vez de carro. Hoje trabalhava, tinha horário para chegar, horário para sair, tudo. A gente levantava todo dia cedo, né? Chegava em casa, se encontrava com o filho. Era muito bom. A minha infância, eu nem tive infância porque a gente não se brincava. O meu pai era muito rigoroso.
Eu sou uma das filhas mais velhas da família, nós somos em 10 irmãos, mas eu, como a segunda filha, fui uma pessoa muito, como eu vou dizer, judiada. Tinha que trabalhar. Naquele tempo, desde pequeno, a gente trabalhava, viu? Trabalhava desde pequeno. Eu sei que desde os meus 6 anos de idade, a gente trabalhava já na lavoura. Quem pudesse trabalhar, que pudesse pegar uma enxada, que pudesse fazer, tinha que trabalhar. Não é que nem hoje que tem liberdade, sabe? A gente não tinha. Era tratar de galinha, era de porco, era nas estrebarias, limpar as estrebarias. Tudo isso aí a gente fazia, né? E daí meu pai faleceu e minha mãe doente e nós tivemos que trabalhar para sobreviver, né? Pegar a enxada e carpir e plantar as coisas para poder sobreviver, né? Nós éramos colonos, não era muito cerro lá onde nós morávamos. Era tudo manual, não tinha motor, não tinha luz elétrica, tudo manual. A gente brincava com pouca coisa que a gente tinha, sabe? Era umas bonecas que às vezes as mães da gente fazia de pano, essas coisas. Hoje em dia é tudo na tecnologia, as crianças nem conhecem essas coisas mais. Aqui nos anos 70, nesse lago, que a Zada nadava aqui. Nós nadávamos aqui, a gente se jogava no lago, nadava. O lugar aqui, quando eu vim pra cá, eu tinha 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. A gente via muito diferente aqui, né? Não tinha nenhuma rua calçada, era tudo chão. Ó, aqui onde a gente está, aqui, eu tinha 16 anos, eu tirei um senhor que morreu afogado aqui. Então, é outros tempos. Hoje, a maioria que está por aí não sabe o que é tomar banho de rio. Então, tudo mudou. O que mudou se hoje a geração de vocês é melhor? Vocês já nasceram com esse tipo de coisa. A gente morava no sítio, o que estudou dava uns 10 quilômetros para ir para a aula. E a gente ia para a aula a pé, fosse com chuva, como é que fosse. Eu só estudei 4 anos. Porque antigamente os pais eram assim, né? Eu estudava só se queria ser professora ou ser freira, senão os pais não deixavam eu estudar. Meu pai não queria que eu estudasse, né? Porque era meio longe até no colégio. E daí meu pai disse, só se tu quer ser freira pode estudar, senão não pode. Daí disse que não, porque não valia a pena estudar, porque para a mulher naquele tempo não tinha emprego ainda. Comecei a estudar, tinha 6 anos, para 62 anos. Eu me lembro naquela época que a gente usava uniforme, era um guarda-pó. Aventalzinho branco assim, muito médico. E daí meu pai não me deixou estudar, mas bem que eu queria estudar mais, né? As minhas irmãs estudaram porque elas queriam ser freira. Então elas estudaram, e depois que meu pai faleceu, elas continuaram o estudo, né? Eu estudei lá em Paraíso, mas foi no município de Agudo. Eu tinha mais ou menos 7 a 8 quilômetros de ir para a aula, para a escola, né? Geralmente a pé sempre, às vezes podia pegar um cavalo também. E assim foi indo, né? Depois eu era o mais velho de casa, aí o pai me pediu, eu fui 4 anos na escola, 4 anos. E o 4º ano ainda rodei, aí o pai disse tem que ficar em casa para ajudar a trabalhar, para pagar as dívidas que ele tinha comprado a terra, tem que pagar, né? Olha, eu primeiro trabalhei muito no mato. Trabalhei 12 anos e pouco no mato, trabalhando com boi, caratando fora. Daí tiraram tudo os pinhal, daí fui para as empresas. Fui para Porto Belo, não entrei na vinícola, trabalhei 2 anos, 1 ano e pouco de junto com a turma, trabalhei mais 1 ano e pouco de guarda. Daí, dali eu saí, caso que atrasei meia hora na trabalho de guarda, saí. Com 8 dias de casado, eu estava trabalhando na Suca e ele na Arenar Maçãs. Ele só trabalhou naquela firma. Eu sempre fui dona de casa, sempre cuidei de doente da família. É doméstica, né? Porque eu não trabalhei em lugar nenhum, né? Assim, eu sempre fiquei em casa, né? No tempo do meu pai, até que eu me casei.
trabalhando nos pátios, colhendo maçã, trabalhava na poda, trabalhava de galheiros, tudo um pouco, né? Trabalhei muito tempo em Uruguaiana, só depois que eu me formei. E inclusive comecei a dar aula lá. Depois me engracei por aula, fiquei só professor, deixei de trabalhar com desenvolvimento de informática. Ganhava só um salário, ganhava um pouquinho mais que um salário, paguei 36 anos de contribuição e me cortaram esse pouquinho que a gente ganhava também. Me cortaram, aí fui lá e reclamei, me cortaram de todo mundo. Eu fui professora, me aposentei como professora ali na Bela Vista. Sou aposentado também, ganhou a morte da minha conhecida também, né? Ganhei dois ordenados, 2 pensões. Depois eu me aposentei e aí fiquei trabalhando com couro, ainda um pouco com negócio de calçados. E até hoje estou trabalhando nisso, né? Estou aposentado, mas estou trabalhando ainda. Olha, eu trabalho com consertos de calçados, né? E estou em casa, assim, eu faço o meu dia a dia, né? Estou ativo ainda, né? Dou aula, mas quando eu não estou trabalhando, eu gosto de caminhar, tá? Eu gosto de atividade física, eu gosto de ler, eu gosto de cozinhar. Tá? Normalmente, quando eu não tenho nenhum compromisso de manhã, eu que cozinho em casa. Eu vou para academia segunda e terça, levanto daí, né, antes das 8 para tomar um café. Daí vou para academia, volto às 10 horas. Os dias que eu vou na academia só faço almoço. Eu não tenho ginásio, eu vou caminhar todo dia ao redor da lagoa. Isso que eu moro lá perto do Vista, e vou a pé e volto a pé. E nos dias que eu não vou para academia, a gente sai caminhar de manhã. Nós vamos, né, caminhamos. E a rotina é limpar a casa, ir na horta, lavar roupa, fazer almoço. À tarde a gente cuida do Gustavo, o neto, né? 5 horas vamos na escola buscar o Bernardo. Faço trabalho de casa, né? E daí eu vou na igreja, também me ocupo bastante na igreja, né? Sou ministra da Eucaristia e na celebração, né? Eu canto também, né? Eu ainda cuido da minha mãe hoje. Minha mãe ainda tem, a minha mãe já fez agora o mês passado 98 anos. Eu levanto 6 horas da manhã para mim ir para casa dela, cuidar dela até 1 hora da tarde. Fim de semana eu gosto de fazer churrasco, viajar, passear. Essas são minhas atividades. Hoje em dia eu não me divirto mais. Mas eu ia em casa, eu venho aqui brincar na sexta-feira com ele. Não tem nada. Agora eu ia subir para casa, ia chegar em casa, descansar, né? Hoje em dia tem bastante coisas que os idosos podem fazer, né? Depois dos 50 anos eu revivi. Eu danço, eu jogo canastra, eu saio, eu me governo. Eu sou uma idosa muito feliz. Para mim tá ótimo, eu tô com respeito. Para mim também, então. Não tem problema nenhum. Vivendo os melhores tempos da minha vida. Eu também acredito. Deixa eu dar satisfação na minha vida pra ninguém. Eu acho que não é ruim, não. Tá bom, pra gente que tem saúde, tá bom. A crise não tá bom, tudo tá caro, toda parte é cara nas coisas. Você não encontra nada barato hoje em dia mais. Só dá para o ordinário que não tem que só dá para comer mesmo, com cloroquina. Eu acho que eu teve, porque eu me dava bem com meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Até que eu estava lá, eu trabalhei, ajudei quando vim, e sempre que a gente precisou, a gente é uma família assim, né? Que a gente se ajuda na doença, quando aniversário a gente se reúne.
eu vejo minhas amigas que, né, passaram por doença, perderam o marido cedo, criaram os filhos, separações também, que vocês viram a foto, né, um mundaréu de amigas. Eu agradeço a Deus. Hoje eu vivo minha vida, graças a Deus, minha liberdade. Tenho uma família ótima, tá ótimo. Eu nasci dentro de uma família boa, que tinha condições não só financeiras, como condições culturais, que é muito importante, né? Muito equilibrada. Tá? Então eu tive uma vida e aproveitei oportunidades, eu tive como estudar, estudei em colégio público a vida inteira, a faculdade eu fiz em colégio, em uma instituição privada. Mas eu já trabalhava, e com o dinheiro que eu trabalhava eu conseguia pagar a instituição privada. Tá? E tive bons empregos, tentei montar uma empresa, tive um razoável sucesso. Tá? Certamente eu tenho uma boa vida, tive uma boa vida, tenho ainda. Tá? E bobagens que eu fiz, que eu não faria, aí eu acho que eu não teria casado com 18 anos. Tá? Nem grávida ela estava. Normalmente casam cedo assim porque está grávida. Nem grávida estava. Casei por pura infantilidade. Olha, pra mim, a minha vida depois que eu casei só melhorou. Só melhorou porque daí você tem horário para chegar em casa, né? Você tem alguém te esperando em casa, né? Você chega, você senta, você tem com quem conversar, né? Você tem um monte de coisa diferente na sua vida, né? Porque daí você chega, aconteceu isso comigo hoje. Como é que foi teu dia? Né? Pra mim tá bom. É legal ter um companheiro, é legal a gente viver com uma pessoa. A vida da gente, sempre a gente tem que ter uma pessoa para ficar junto, né? Então, é legal porque daí a gente constrói uma família. Eu tive 3 filhos. Para mim, meus filhos é a minha felicidade, né? E os netos. Vem. Lico, vem cá. Vem cá, Lico. A importância do amor na vida, a gente é amar, sem olhar para quem, viu? Amar, ter amor, que quem tem amor no coração, que ama, tem tudo. Eu me casei, né? Porque eu amava meu marido, nós se amávamos. Meu marido era italiano e eu sou brasileira. Quando o senhor conheceu a sua esposa, foi no baile? Como é que foi? O senhor lembra? Foi no lago. Nós viemos no lago aí, temos ali. E daí nós íamos em baile, fora, longe, ia de a pé. Sim. Fazia mais de 30, 40 quilômetros mais. Pra ir no baile? Pra ir em baile. Lá nós anoitecia, chegava lá meia-noite. E daí da meia-noite comia uma carne boa. E dele dançar até no outro dia, às 8 horas de novo. E daí virava de volta no outro dia pra casa. O dia que eu conheci a minha atual esposa foi numa festa muito grande lá em Uruguaiana, onde nós morávamos, tá? Tipo assim, um rodeio daqui, sabe? E passou aquela... Eu disse, mas é bem que eu tô precisando. Daí, isso aí foi no dia 15 de dezembro de 85. No dia 20 de dezembro teve um baile de formatura. Eu fui convidado por uma aluna, ela foi convidada por outra pessoa e eu encontrei ela lá, tirei ela para dançar e até hoje estamos dançando. A gente se conheceu num baile Lourdes, na comunidade que eu morava. E ele morava numa comunidade pertinho também, Cambuí, né? No interior de Videiros, 2 comunidades. A gente estava num baile na comunidade de Lourdes e estava tocando a música A Primeira Namorada. E daí eu perguntei para ele quem que tinha sido a primeira namorada dele, né? Daí ele disse para mim, eu nunca tive namorado, mas eu gostaria que a minha namorada fosse você. Me deu um abraço bem gostoso que até hoje eu não esqueci. E a gente começou a namorar, daí eu pensei, nossa, eu vou comer o pão que o diabo amassou. Vocês viram na foto, ele era, né, bonito e tal. Eu disse, mas seja o que Deus quiser.
mas fui muito abençoada. Ele nunca ficou um domingo sem ir na minha casa, nada. E a gente namorou 6 anos. Ah, o dia que eu conheci ele foi num matiné, lá numa comunidade, né? Eu nunca tinha visto ele, né? Daí eu conheci ele lá, né? E daí já foi amor à primeira vista. Eu era casado 66 anos e aí faleceu a esposa. Agora eu sou viúvo. Estou morando sozinho. Eu sou viúva. Sou viúva há 30 anos. Eu sou viúva. Eu também. Eu faz 22 anos que sou viúva. E eu 45. E eu 16. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida foi quando eu me casei, né? O momento mais feliz da minha vida foi quando eu conheci a minha segunda esposa e até eu casar com ela. Muitas alegrias, já era bem adulto, né? Já tinha tido uma experiência fracassada no casamento anterior. Né? Aí conheci ela também não era nenhuma guria nova, porque a primeira esposa que eu casei, ela tinha 17 anos e eu 18. Nós éramos crianças. E a minha segunda esposa, minha atual esposa, né? Eu conheci ela tinha 25 anos, eu 30. Então já era um relacionamento assim mais maduro. As grandes bobagens dos primeiros tempos eu não repeti. Eu acho que quando casei, né, a gente se prepara, é o sonho. E qual que foi o momento mais triste? A morte do meu pai foi um momento assim, nossa, bem triste. Daí quando a gente pensava, agora vai passar, daí vem a saudade. Meu pai que faleceu, ele ficou pendurado na luz, né? Ele faleceu, eu era bem novinha, eu tinha apenas 16 anos. Muito grande assim, coisa... Perda do meu pai. Mas meu pai, ele morreu com 90 e tantos anos, ficou doente um pouco antes de morrer, quer dizer, a gente já estava preparado. E a morte é uma coisa inevitável, né? Ainda mais quando é assim na velhice, né? Um filho, alguém de pouca idade morre, de repente pode ser um impacto assim, mas a gente vai morrer, né? Olha, a morte é um mistério que é tão difícil de escrever, pensar. Chega Deus, hoje eu chego a tua vez. Não adianta dizer que não, porque a gente vai é a mesma coisa. Sim. Depois da morte, a gente vai parar no céu, né? Eu aprendi isso. E tomara que seja, né? Sempre digo para minhas filhas, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? E como que o senhor gostaria de morrer? Eu vou ter que morrer, né? Todo mundo vai ter que morrer. Isso é inclusive uma coisa que eu ando pensando bastante. Eu gostaria de morrer com uma saúde razoável, né? Eu, por exemplo, assim, eu estou prestes a me aposentar para trabalhar, tá? E gostaria de ter saúde, tá? Para fazer alguma coisa. Eu não quero parar de trabalhar e ficar deitado numa cama doente ou ficar sentado na frente de uma televisão, não podendo me mexer, não podendo fazer coisas. De repente, né? Não queria ficar sofrendo e fazendo os outros ficar cuidando de mim. E já falei para meus filhos, o dia que eu morrer, me creio para mim, né? É a melhor coisa, eu acho. Eu gostava assim de morrer bem rápido, podia ser até parada cardíaca.